Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? A quantas andam suas elaborações? É isso mesmo. A quantas andam as suas elaborações? Porque pode ser que você faça terapia, pode ser que você ainda não faça, pode ser que você não tenha pretensão de fazer, pode ser que você não tenha condições materiais nesse momento ou subjetivas de fazer uma terapia. E nem é sobre terapia que eu estou falando. Eu estou perguntando mesmo quais são as suas elaborações no dia a dia para você compreender e entender suas emoções, seus sentimentos, entender como que funcionam, né, o que chamam de inteligência emocional, e eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendo por inteligência emocional e já adianto. Não é isso que os livros de coach, de autoajuda falam. Mas para a gente começar a pensar, eu pergunto isso. Uma era que a gente tem muita informação, mas assim, muita informação. Parece meio clichê e um tanto quanto óbvio, né? Já que a gente acumula conhecimento. Mas eu vou dizer mesmo assim. A gente vive a era com mais informação na história da humanidade. Só que não é apenas dizer que hoje nós temos mais informações do que nós tivemos antes. É dizer que nós estamos no momento da nossa história de ser humano onde nós temos o maior crescimento de número de informações. Eu não vou dizer com precisão, mas eu vou chutar. É um crescimento exponencial. Ou seja, não aumenta numa linha retinha, aumenta numa curva que se estende muito rapidamente em pouquíssimo tempo. Hoje a gente tem, por exemplo, para quem acompanha notícias, para quem acompanha informações sobre guerras em países da África, da Ásia, do leste asiático, ali de países do chamado Oriente Médio, coisas aqui na nossa América, o crescimento da extrema-direita na França, na Alemanha e na Europa como um todo, mas aqui também na América Latina, nos Estados Unidos, a colonização que acontece com muita força nos países africanos, enfrentamentos de vários países em relação às colônias ainda, porque não chamam desse jeito, né? Mas vamos dizer que das colônias francesas, britânicas em África, a invasão da China e assim por diante, né? Esse tipo de coisa, para quem acompanha essas notícias, a pessoa ela precisa geralmente se focar, e talvez sufocar, em um ponto. Porque se ela for acompanhar todas as notícias que saem ao redor do mundo sobre todos esses temas, ela não consegue viver. Ela não dá conta. E a gente tem muito esse lugar de que hoje em dia tem muito conhecimento crescente de uma forma absurda, numa velocidade muito grande, e essa velocidade muito grande não nos permite acompanhar tudo. E a gente vai lendo uma coisinha aqui, outra ali, e a gente chega a um certo comportamento. Um certo comportamento na aquisição do conhecimento, que é a absorção de conteúdos reduzidos, resumidos, simplificados, sintetizados. Raramente uma pessoa, na maioria, na média, vai ler coisas muito intensas, muito densas, muito profundas. Esses dias, uma pessoa que se dizia meio que militante das questões raciais no Instagram, pelo menos está lá no perfil, né? Especialização étnico-racial, atendimento racial, blá blá blá. Aí eu faço stories, né? Hoje não sei o que está acontecendo, que meu Instagram tá com alguns problemas. Eu acho que é a memória do celular, mas não é sobre isso. Mas eu faço stories e já fiz muitos stories com um monte de texto explicando. Eu coloco posts, né? Os meus posts têm muito texto. E essa pessoa comentou sobre um assunto que eu disse e eu falei assim, olha, eu falei disso nos meus stories, você até visualizou. Aí a pessoa me responde, é verdade, eu visualizei, mas você coloca muito texto. Você coloca muito texto.
e em stories. Eu não coloco tanto texto assim quanto eu coloco nas legendas, né, do Instagram. Mas para a gente sentir essa dimensão de como que os stories, ou então como que a internet, Instagram, rede social, tenham uma dificuldade grande de capturar, ou então de atrair a atenção de pessoas para conteúdos mais expandidos. Óbvio que não é generalizado, porque ainda nós temos uma venda muito grande de livros, né? Nós temos uma aquisição de livros muito grande ainda. Infelizmente, algumas livrarias fechando, mas mesmo assim, a gente ainda tem um mercado editorial de livros que é crescente, né? E com todas as suas crises. Mas a internet, principalmente o que a gente chama de redes sociais, redes virtuais sociais, tem servido nesse lugar de dar um conteúdo muito resumido, dar um ponto de vista muito sintetizado e rápido. Coisas como Twitter, o antigo Twitter, né, o atual X, coisas como TikTok, coisas como outros lugares onde você coloca textos pequenos, muito curtos, 144 caracteres no Twitter, por exemplo, são coisas que viralizam porque a frase que é colocada ali, ela é sintetizada ao ponto de você interpretar do jeito que você quiser. Não tem profundidade, não tem aprofundamento, talvez não tenha nem embasamento, sabe? E mesmo assim passa e a gente entende. E o que que isso tem a ver com a primeira pergunta que eu fiz, né? A quantas andam as suas elaborações? Mas se você acha que eu vou responder agora, guarda só mais um pouquinho, porque eu quero retomar aquilo que eu falei que eu ia dizer sobre velocidade. A gente está vivendo um período de modernidade, que eu prefiro chamar de contemporaneidade, que é óbvio, né? Se a gente está vivo, a gente está nesse momento contemporâneo, mas vamos chamar de contemporaneidade do século XXI. A modernidade, ela é criada enquanto um conceito que algumas pessoas vão colocar ali a partir do iluminismo. Eu tenho a tendência a dizer que não, que a modernidade, mas quem sou eu, né? Mas que a modernidade vem ali desde a época do comecinho do século XVI, quando junto desse projeto começa a se articular também as expansões de navegações, as grandes navegações, as expansões comerciais, capitalismo, invasões, a escravidão de África, em África, né, o sequestro de pessoas africanas para as Américas e para outros espaços. E a partir daí, a gente começa a ver uma modernidade que ela se funda em um lugar muito específico. E aqui eu cito Bruno Latour, enquanto a referência que está falando também, que falava também sobre isso, de que a modernidade ela tem uma marca muito específica. A marca da modernidade é a construção do nós e do eles. Tem nós e tem todo mundo que não está aqui, mas de um jeito muito marcado, onde o conhecimento, embora nada disso dê conta, né, mas na tese, o conhecimento ele precisa ser higienizado, purificado, nas palavras de Bruno Latour, né, eu falo higienizado porque eu parto desse princípio de que a colonização ela é higienista. Então é um conhecimento higienizado, purificado, transformado como a referência, onde existem especialistas para cada tema, para cada área, ciência climática, ciência política, economia, vai falar sobre raça, tudo separado, nenhum desses se junta profundamente. Enfim, e nós estamos na era da velocidade. As coisas passam muito rápido. Você tem que fazer cada vez mais coisas para você poder ter acesso ao mesmo tanto, se não menos, do que você já teve um dia, do que a sociedade já teve um dia. Você precisa se atualizar muito mais rápido, com a velocidade muito maior, para que você consiga dar conta de acompanhar as mudanças ao redor do mundo. Ou você se aliena. E alienar no sentido mais de assumir uma posição e se manter nela. E não sair dela porque o conforto dessa posição é melhor, ou o desconforto nessa posição é menor do que o desconforto fora dela. Pois bem, esse lugar de velocidade vai trazer consigo implicações muito grandes, porque a velocidade vai fazer com que a gente passe a buscar mais coisas de um jeito mais rápido e às vezes a gente vai começar a se atrair pelas imagens que aquelas coisas têm na sociedade. A gente não começa a buscar a coisa porque nós pesquisamos, paramos para entender, olhamos para aquilo, para compreender na sua profundidade o que está acontecendo, como que as coisas funcionam para depois escolher. Quem é que tem tempo? Quem tem tempo de parar para fazer essas escolhas de verdade? Pensa numa família de classe baixa, não estou nem falando de classe média baixa, estou falando da maioria do país. Pensa uma família de pouca condição financeira, com baixos recursos financeiros, que tem o seu dia, mais ou menos, sem querer generalizar, contado da seguinte forma. Essa pessoa acordou ali 5 da manhã, considerando que ela acordou tarde. Acordou 5 da manhã
já vai correndo ali, trocar de roupa, preparar as coisas para o trabalho, e a pessoa monta a sua bolsa, toma o seu café com muita pressa quando tem condição de tomar o café, isso quando não vai tomar o café no trabalho, sai de casa correndo porque o ônibus vai passar ali no ponto 5h32, chegou no ponto, aquele ponto cheio de gente também que participa dessa mesma rotina, compartilha essa rotina, e naquele ponto de ônibus cheio, a pessoa corre ali, consegue chegar na fila. Enquanto demora uns 4 minutos para aquela fila acabar, a pessoa entrar no ônibus apertado, a pessoa entra ali naquele ônibus apertado, pagando seus R$ 5 de passagem para descer dali a 20 minutos. Só que era para ser 20 minutos, mas tá muito trânsito, porque naquele dia choveu um pouco, aí tá muito trânsito. Todo mundo muito apertado naquele trem, naquele ônibus, e naquele ônibus tá todo mundo ali esperando chegar no lugar. Quando chega aquela avalanche, aquela explosão vulcânica, sai todo mundo ali. Só que sai todo mundo ali correndo, porque como tava trânsito, essas pessoas agora precisam correr para chegar na estação. Aí essas pessoas correndo para chegar na estação, vai ali rapidão, chega na estação de trem. Quando chega na estação de trem, passa ali pela catraca e começa a descer as escadas para plataforma e vê aquela plataforma que parece um formigueiro. Um monte de gente, como diz Raul Seixas, formigas que trafegam sem porquê. E aquelas pessoas correm para todo lado desesperadamente. Chega um trem, chega a salvação, o último trem do fim do mundo. E aquele trem que chega, as pessoas entram, se apertam, se empurram. Putz, você ficou de fora, mas você espera o outro trem que vai passar dali a 10 minutos e você já está um pouco atrasado. Você tinha que estar no seu trabalho às 7 e já está ali batendo 6h10 e não vai dar muito tempo. Você pegou o seu trem, desceu ali na Barra Funda, da Barra Funda você vai pegar um trem sentido Sé, mais cheio ainda, mais tumultuado ainda, aquela escadaria que desce da Sé para a estação que vai sentido Jabaquara, lotada, você lá descendo, se apertando, passa 1, 2, 3, 4, pronto, você conseguiu entrar ali no 5º metrô. E depois que você entra ali no metrô, que você está chegando perto do seu trabalho, lá na Jabaquara, você saiu de Osasco, foi lá para Jabaquara, chegou lá na Jabaquara, na estação, e você desce de novo, aquela explosão, todo mundo saindo, o metrô já um pouquinho mais vazio, né, porque é a estação terminal. Você desce, só que você ainda tem que andar 15 minutos para chegar no seu trabalho. Aí você corre, vai rapidão, chega no seu trabalho, faltando 2:07. Nossa, que sorte. 2:07. Você passa o seu cartão, assina o seu ponto, já troca de roupa ali, descendo, e as pessoas falando com você. Ei, chegou no atraso, hein? Quase não chega, viu? Olha só, quase não entra. E assim vai acontecendo. Assim vai rodando esse dia. E você chegou às 7. Você trabalhou das 7 até às 18. E você fez o seu horário de almoço, mas você estava num cansaço tão grande que você foi tirar um cochilo rapidinho, porque você falou, eu vou tirar um cochilo, porque eu tenho que ler esse trabalho aqui ainda para hoje à noite. Não deu tempo de ler porque você só capotou, acordou com o despertador te chamando. Aí você acorda e volta lá pro seu trabalho, faz aquele trabalho mecânico, cheio de gente ali, cheio de pessoas conservadoras, falando um monte de coisas conservadoras, e você não consegue nem ter um tempo de silêncio para fazer o seu trabalho mecânico e pensar na vida, porque não dá tempo, tem que ser rápido, tem que entregar. E você acabou o seu trabalho, deu 18 horas, você corre ali, se troca, porque você tem que pegar o metrô de volta, só que você não vai para casa, você vai para sua faculdade. Você vai ter que passar na faculdade ainda, estudar. E quando acaba a sua aula, lá pelas 11h10, 11h15, hoje o professor liberou cedo, 11 horas vocês podem ir para casa. Aí você vai fazer já no meio do caminho, em vez de 2 horas de trajeto, você vai fazer 1 hora. E você saiu lá, conseguiu pegar o transporte, eram as 11h20, 11h15, você chegou na sua casa meia-noite e 20. Pronto, cheguei em casa. Tenho que estudar tanta coisa para amanhã, vai ter prova, vai ter atividade, vai ter trabalho, mas ainda tem que lavar essa louça aqui que eu não consegui lavar ontem. Eu tenho que dar uma varridinha aqui na casa porque o negócio tá complicado. Ixi, eu não coloquei o lixo, eu vou ter que colocar porque ele passa amanhã cedo. Vou lá, separo o lixo, separo as coisas, pá. De repente, 2 horas. Tenho que dormir. Tô tão cansada. Deita, dorme. O despertador tocou às 5. E você começa tudo de novo. E detalhe, né?
Eu tô falando aqui de uma vida de uma pessoa que não tem filhos. Eu tô falando da minha vida, como foi por um tempo, né? Como que eu tive que fazer por um tempo enquanto eu trabalhava lá na Jabaquara, morando aqui em Osasco, e eu tinha que fazer todo esse rolê. Eu chegava em casa, era basicamente isso. Eu saía de casa, fazia tudo que eu tinha que fazer, chegava em casa e só tinha tempo de dormir. Nessa minha narrativa, eu adaptei algumas coisas, porque no fundo eu ainda morava com a minha família. Então, eu tinha que arrumar coisas ainda, tinha que arrumar as minhas coisas, etc. Mas ainda assim, na maioria das vezes, tinha a minha família que fazia as coisas, né? A comida da casa e tudo isso faz uma absoluta diferença na nossa vida. Mas aí pense você que a tudo isso que eu tenho narrado, você vai acrescentar então uma família com filhos, onde a pessoa cuida das crianças, onde você tem que se preocupar de acordar um pouco mais cedo para arrumar as crianças, deixar numa escola, numa creche, de lá ir para o seu trabalho, depois você voltar a pegar as crianças, fazer todo aquele cuidado da casa, isso quando a pessoa ainda estuda. Imagina só. Aí chega no sábado e domingo que você fala, chega, quero relaxamento. Para quem não estuda no sábado e domingo e para quem não trabalha sábado e domingo, né? Tem gente que trabalha sábados e domingos, algumas pessoas folgam um domingo por mês, 2. A vida não é essa maravilha que a internet prega de jeito nenhum. O sextou só faz sentido na cabeça de pessoas alienadas que acham que o mundo sexta. Aqui o mundo inteiro tá aí na sexta-feira, acabou a semana e agora é só curtir, fazer uma viagenzinha, ir para um sítio, então só ficar em casa de perna pro ar. Bom para quem consegue, isso é muito bom para quem consegue, é importante e deveria ser um direito das pessoas. A maioria não. Quando você vai no seu domingo, quando você viaja, passeia no seu domingo e tem gente na padaria servindo aquele café que você quer tomar um café na padaria porque você merece, quando tem alguém ali na praia, nos quiosques te atendendo naquele domingo feriado, na virada de ano, quando você vai no supermercado comprar uma coisinha porque agora você quer uma comida diferente, quando você vai comer no restaurante, feriados, domingos, repetidamente, alguém está trabalhando lá. Quando a classe trabalhadora, quando a classe burguesa está às 5 da manhã, 7 da manhã, tomando seu cafezinho com pão e peito de peru e o seu iogurte, é porque a classe trabalhadora proletária, ela acordou cedo e fez a padaria funcionar. O mundo está girando o tempo todo. A gente está nessa velocidade de fazer tanta coisa e não dá tempo de fazer nada. Observa nessas narrativas que eu tive. Que horas nessa narrativa que você vai ler o seu livro? Que horas nessa narrativa você vai ter um momento só seu de sentar numa varanda, caso tenha varanda na sua casa, ou em algum lugar tranquilo, caso tenha algum lugar tranquilo na sua casa? Que horário que você tem de fazer isso tudo e refletir sobre os seus sentimentos, sobre a sua emoção, sobre como você se sentiu nesse dia que foi tão absurdo, tão corrido, tão tenso, e você tá aí esgotado. Você tá aí nesse momento com dor nas pernas, de tanto que você andou, tanto que você subiu escada no seu trabalho, você tá com dor de cabeça de tanto barulho, você tá com um cansaço que você não sabe de onde vem. A poluição da cidade deixou você com tosse, uma tosse muito forte, muito ruim, ou seu trabalho, suas condições de trabalho. É a aceleração do nosso tempo. É a aceleração para que as coisas continuem funcionando. Tem aquele livro, Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, em que na parte 2 ele vai falar que a gente deixou de lado a sociedade do cansaço e agora a sociedade disciplinar, a gente deixou de lado a sociedade disciplinar e agora a gente vive uma sociedade da hiperprodutividade. Eu discordo nesse sentido porque se a gente olhar aqui a América Latina, a gente tem uma sociedade Foucaultiana disciplinar muito intensa e muito grande. Isso não saiu daqui ainda. Só que, de fato, a gente também adicionou, eu não acho que foi substituído, não. Eu acho que a gente adicionou ao que a gente está vivendo a sociedade também da hiperprodutividade. A gente tem que produzir muito, o tempo todo, e não é por luxo. Embora os coaches de internet coloquem isso como um lugar que você faz enquanto mérito, e isso tem a ver com o neoliberalismo, você tem que produzir o tempo todo, porque produzindo o tempo todo, você garante o seu sucesso. Você quer merecer? Faça. Quer chegar lá? Trabalhe enquanto eles dormem. Só que a classe trabalhadora, proletária, ela já faz isso há muito tempo. Como, de novo, eu repito a citação de Yuval Noah Harari naquele livro Sapiens,
A história é o que poucas pessoas fizeram enquanto todo o restante carregava baldes de água. A história, o sistema, a renda, a produção é o que muitas pessoas fizeram enquanto algumas faziam uma descrição da história, enquanto algumas viviam. A maioria das pessoas no mundo estão trabalhando enquanto as outras estão dormindo. Essas que trabalham enquanto os outros dormem estão pobres e continuam pobres e vão seguir pobres porque não é para isso, não é sobre isso. Essa frase é uma romantização absurda, exacerbada da produtividade, para dizer para você e tentar te convencer num lugar de honra, de mérito e de qualidade, que você é uma pessoa melhor por isso, que você tem que trabalhar. Para quem? Para produzir mais bilionários. E essa romantização do trabalho, da velocidade, das coisas, ela produz em nós um adoecimento tão grande que a gente não percebe, mas a gente não tem tempo de refletir, a gente não tem tempo de elaborar sobre a nossa vivência. Eu contava, né, daquela rotina do dia, mas a vida ela é mais complexa em vários aspectos. Já falei, né, uma pessoa que tem crianças, isso já muda totalmente a narrativa. Imagine o que é você ter uma criança e você ter que cuidar dela em tempo integral às vezes. E quando você não pode cuidar em tempo integral, você tem que trabalhar. E você é, pensando na realidade do nosso país, uma mãe solo. Uma mãe que tem que criar essa criança só. E essa criança acaba ficando ou com a família, ou na creche, quando tem uma creche, com a avó, com o avô, com a família que tem ali disponível, com a comunidade que tem ali disponível, para que essa mãe trabalhe. Mas essa mãe já volta para casa com 1001 coisas para fazer, uma tarefa ali cheia de coisas para fazer, e uma coisa que pouco se fala, né? A carga mental. É uma pessoa que tem a carga mental de cuidar da casa, o que está faltando, o que tem que comprar, o que tem que fazer, quando tem que pagar não sei o quê, as vacinas da criança, se a criança ficou doente, comida, preparar comida, lavar roupa. Isso tudo não é só um trabalho físico, que não é remunerado, óbvio. Isso tudo é uma carga mental. Quando a gente fala de famílias mesmo, onde tem ali, além da mãe e da criança, uma outra pessoa, principalmente em relações heteronormativas, onde tem um homem cis hétero, esse homem aí não tem problemas de carga mental, porque ele aprendeu que basta ele ganhar o seu dinheiro, levar para casa, e esse dinheiro em casa se resolve. Ele não se coloca nesse lugar de fazer a produção, de pensar os detalhes da casa, porque essa carga mental foi posta para a mulher. Só que, pensando em tudo que eu falei até agora, e aqui eu tô misturando um monte de tema mesmo para chegar no que eu quero falar, é importante. Pensa aí no papel do patriarcado, né? Já que toda essa rotina exacerbada, cheia de coisas para fazer, tiram o nosso tempo de elaboração, tiram o nosso tempo de cuidado da nossa saúde mental, do nosso corpo e da nossa vivência, um homem que não precisa se preocupar com tudo isso, porque a dificuldade dele é acordar, ter o café feito por alguém, ir para o trabalho, fazer o seu trabalho, voltar para casa e continuar a sua vivência ali assistindo sua televisão ou fazendo qualquer coisa, ou bebendo com os amigos, rindo, fazendo o que chamam de resenha, porque alguém está na casa produzindo. Essa pessoa que está aí na casa fazendo e cuidando de tudo é uma pessoa que está trabalhando, mas é um trabalho gratuito. Como vai dizer Silvia Federici, o que chamam de amor é trabalho não remunerado. Esse tipo de habitação, em torno desse trabalho não remunerado, dessa carga mental, é uma apropriação também do nosso sistema capitalista, neoliberal, modernidade, uma adaptação da modernidade para utilizar os trabalhos que são trabalhos que não são pagos. Trabalho escravo é um trabalho desse tipo, não vou falar nem que era, porque ainda existe. O trabalho das pessoas que cuidam da casa, das mulheres, principalmente nessas relações cis heteronormativas, que elas fazem um trabalho absurdo, gratuitamente. Tudo isso favorece alguém. Alguém está com tempo. Se alguém tem tempo nesse mundo, infelizmente, porque acho que todo mundo devia ter o seu momentinho ali de uma roda ao redor da fogueira, de um tempo ocioso, de um tempo de olhar para o nada e poder se achar nesse meio do nada. Todo mundo deveria ter esse tempo de relaxamento, todo mundo deveria ter o direito ao sextou. Deveria ter direito a todos os dias, né? Porque o sextou também vem de uma construção capitalista que vai instituir o final de semana como lazer, mas um lazer para consumo. Igual eu falei, o lazer é um ponto de vista. O lazer é uma perspectiva. A perspectiva é sempre de quem está aproveitando esse lazer. Porque se você está aproveitando, alguém está trabalhando ali naquele exato lugar que você está descansando para que você possa descansar. Lazer é um ponto de vista. Não é uma coisa que nos ajuda sempre e a todas as pessoas do mesmo jeito, no mesmo momento. Mas para dizer que quem tem tempo de sobra
para curtir uma vida com folga, é porque alguém está fazendo algo por esse alguém. Alguém está colocando a comida na mesa, às vezes até no prato, alguém está escrevendo seus textos, alguém está cuidando do seu bem-estar, alguém está cuidando da sua vida, do seu direito, enfim. Alguém faz algo por você se você não está precisando fazer nada. E a gente precisaria olhar para isso, né? Como que a gente também pode tornar o trabalho mais comunitário para pesar menos para quem está na nossa rede. Mas isso aí é um outro detalhe. E aqui eu começo falando agora, então, de como que o neoliberalismo, nessa noção de individualidade das pessoas, nessa noção de velocidade, de ultranomeação, a gente tem nome para quase tudo e vai tendo cada vez mais nomes, a gente vai tendo essa hiperprodutividade que vai marcar um lugar onde, a partir de agora, você tem que ser responsável pela sua produção e você tem que fazer o máximo possível, e se você não fizer, você está perdida. Aqueles prefixos autossuficiência, autocapacidade, autodeterminação, autoprodutividade, autoestima, autocrítica, autoelaboração, autonomia, auto. Você tem que ser auto no sentido de que o próprio sistema, que no caso você, tem que dar conta de tudo isso. Você tem que fazer todas essas elaborações dentro de você, mas com que tempo? Em que momento que você tem condição de fazer coisas por você, se o tempo todo você está fazendo coisas pelas outras pessoas? E aqui, não por acaso, e eu não estou falando mal da minha classe, mas se precisar falar, eu falo mesmo, é do atendimento psicológico, terapeuta, psicanalítico, que acaba no mundo que a gente vive, ocupando esse lugar de busca, uma busca muito grande para que as pessoas façam terapia. Tudo hoje em dia é, vai fazer terapia, olha, isso é falta de terapia, isso daí você resolve na terapia. Isso, tá faltando terapia, tem que levar pra terapia. Eita, que alguém aqui tá precisando de uma terapia, viu? Então, esse lugar onde a terapia também assume um campo da produtividade, que é uma profissão, ele também assume esse lugar, quase que o único lugar onde a gente consegue, na melhor das hipóteses, elaborar nossos pensamentos com a ajuda de uma outra pessoa. Porque a gente separa obrigatoriamente, nesse nosso dia de 24 horas corridas e atarefadas e entupida de coisa, a gente separa um período para poder conversar com alguém que está ali para olhar para a nossa questão. E na melhor das hipóteses, eu falo isso com pesar, na melhor das hipóteses, a gente está numa clínica, a gente está num atendimento terapêutico, num acompanhamento, onde acontece, de fato, uma elaboração. E não acontece um serviço que seria um serviço complicado de querer dizer o que a pessoa tem que fazer ou não. Mas, na melhor das hipóteses, acontece um lugar de elaboração, onde a gente consegue pensar sobre algumas coisas que estão nos afligindo, sobre nossos medos, nossos problemas, nossas angústias, ter novas ideias. Isso, de novo, para quem consegue elaborar a sua vivência numa terapia, para quem tem condição de fazer isso. Então, um mês que tem 720 horas, mais ou menos, a gente consegue, às vezes, numa semaninha, fazer 1 hora de terapia. Então, a gente faria mais ou menos 4 horas de terapia. Das 720, 4 horas são para fazer uma terapia que passa rápido, que a gente leva um monte de coisas ali para elaborar e para pensar, para refletir, para ter ideias, e não dá conta, obviamente, mas ajuda. Isso para quem tem condição, isso para quem tem acesso, para quem tem tempo, para quem tem essa oportunidade de fazer. E eu recomendo que façam. Terapia não cura nada. Terapia não muda aquilo que é criado e mantido pela estrutura, pela instituição patriarcal, capitalista, neoliberal. Mas ela pode ajudar sim, isso é um fato. E aí a gente pensa, o que a gente tem feito em todas essas horas que a gente não está na terapia? Por exemplo, no mês, né, das 720 horas do mês, o que a gente tem feito nessas 716 horas que diz respeito à nossa elaboração? Cada pessoa vai buscando, dentro desse mundo, estratégias, né, de sobrevivência, de lidar com as suas angústias, suas dores, seus problemas. Algumas escrevem, outras gravam podcasts, né? Outras falam muito com as suas amizades, outras leem livros, outras vão assistir coisas. Mas o que disso tudo a gente faz porque a gente está elaborando? O que a gente faz como elaboração? Porque tem uma coisa, né? Nem toda elaboração é uma elaboração tranquila. Nem toda elaboração é uma elaboração calma, pacífica. E aqui a gente começa a juntar as pontas. Elaborar não significa chegar numa conclusão. Elaborar não significa eu tenho que elaborar um plano e esse plano tem que ter um projeto finalizado. Não. Elaborar é quando a gente vai
repetindo coisas, isso é muito psicanalítico, né? A gente vai repetindo coisas, entendimentos, informações, memórias, sentimentos, a gente repete eles, tanto no ato de fazer e de viver e experienciar esses sentimentos, mas no ato de recordar também. Então a gente tem as repetições, as recordações, a gente vai pensando a respeito disso, como que a gente recorda as nossas cenas, de que lugar, para que recordando isso, a elaboração ela chegue no lugar que a gente nomeia a vida. A gente nomeia o sentimento, a gente nomeia o que a gente estava passando, porque é quando a gente nomeia que talvez a gente entenda. E aqui entra o termo que eu falei lá no começo, de inteligência emocional. Coaches são muito absurdos, né? Eles falam uns negócios meio estranhos sobre inteligência emocional, que eu nem vou gastar nosso tempo aqui falando. Só dando uma pincelada. Para coaches, porque é importante, né? Para vocês verem isso e sinalizarem. Para coaches, a inteligência emocional, ela é mais ou menos o seguinte. E aqui eu peguei na internet, eu fui diretão no Google para pegar com classe, né? Joguei coach inteligência emocional para vocês saberem o que espera. E aí vem um site que a reportagem do site chama Inteligência Emocional e Coach, elevando a sua performance. E só o primeiro parágrafo já vai dizer o seguinte: o que é coaching e inteligência emocional? O coaching e inteligência emocional é um processo focado no desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais, visando melhorar a performance, a comunicação, a gestão de conflitos e o bem-estar pessoal. A gente vê aqui, né, que para coaches, esse lugar da elaboração, esse lugar do conhecer-se não é tão necessário. O importante mesmo é que você consiga, a partir desses conhecimentos e desses conteúdos, entender o que realmente é importante para você. Entender o que realmente faz sentido ali na sua elaboração e o como que você consegue, a partir disso tudo, produzir mais. E aqui vai falar dentro do texto, né? O coaching inteligência emocional é adequado para todos? O coaching inteligência emocional pode ser benéfico para muitas pessoas, mas não é adequado para todos. Indivíduos que enfrentam distúrbios emocionais graves ou psicopatologias devem buscar auxílio com um psicoterapeuta ou psiquiatra antes de considerar o coaching. O coaching pode ser uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento pessoal e profissional, mas não substitui os tratamentos de inteligência emocional e psicológica. O que isso traz um pouco no bojo? Traz que não é para todo mundo que esse negócio de inteligência emocional serve, porque não é uma coisa do ser humano de fato. É uma construção que precisa de pessoas específicas. Porque se não der errado, aí a culpa vai ser do distúrbio, como chamaram ali, né? Não é para todo mundo. É só para as pessoas que estão bem. E bem em que sentido? Que tem condição de lidar com isso, porque essa inteligência emocional não é aplicada para todo mundo. Uma pessoa pobre, cansada, que está ali realmente exausta, vai ter a culpa de que sua inteligência emocional não funciona porque você está assim, assim, assim. Porque isso aí é pra gente good vibe, né? Então, inteligência emocional é esse lugar onde as pessoas vão treinar como que as suas emoções podem te dar produtividade. E não é sobre essa inteligência emocional que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma inteligência emocional que é muito mais prática e da ordem da observação. Mas, de novo, como que a gente observa num tempo e num mundo tão corrido? O que seria essa inteligência emocional? Seria a gente saber, por exemplo, quais são as situações cotidianas que nos dão gatilhos, quais são as situações e contextos cotidianos que disparam em nós uma certa raiva, como que a gente costuma agir quando a gente está com raiva, o que você costuma fazer quando está com raiva, como que você lida com essa raiva de um jeito que não seja destrutivo e que possa ser produtivo no sentido não coach, né? Mas vamos trocar a palavra para não ficar feio. Que pode ser construtivo na sua vida, que você possa entender. Se a gente pegar a palavra inteligência, ela vai vir ali, né? Como tem essas etimologias, do latim intellegeris, que é escolher dentre. A gente poderia pensar em escolher entre as coisas que a gente tem, as nossas emoções e como a gente vive, o melhor momento de viver isso. Isso talvez num mundo muito idealizado, mas também entender como que, a partir de conhecer o nosso modo de emoção e de funcionamento, a gente ou se afasta de certas situações de muita dor e sofrimento, de gatilhos, ou a gente também procura a conviver com isso, entende o que eu quero dizer? Como que eu vou conviver com a emoção que eu tenho? Apenas quando eu consigo observar, quando eu consigo repeti-la para entendê-la, quando eu consigo recordar de que momentos que ela é evocada e como eu consigo elaborar.
elaborar essa emoção, elaborar esse sentimento, é saber quais são os sentimentos que nos colocam numa situação de risco, numa situação de prazer, numa situação de tristeza, de angústia, e como que a gente lida com isso de um jeito que a gente consegue nos orientar no sentido de não ter essa emoção que nos destrói. Novamente, isso seria inteligência emocional, mas quem consegue? Como a gente faz para lidar com isso? Como que a gente entende isso? Como que a gente elabora essas emoções? Onde que está o mecanismo de elaboração se a gente não tem tempo? E esse podcast é mais para questionar isso, né? Onde está a nossa elaboração? A quantas anda a nossa elaboração? E elaborar não é uma coisa simples. Eu faço por muito tempo escritas, eu falo de muitos temas, de muitos textos, de muitos assuntos, e acontece que sempre que eu vou falar de um assunto que é o que mais me atravessa, que é a raça, e atualmente também, quando eu penso na identidade de gênero, na transição, são questões que me atravessam muito, mas sobretudo raça, que está misturando com todas as outras coisas, é sempre um lugar muito, muito sensível comigo. Podem ver que eu falo muito de raça, racismo e etc., colonização, mas eu não conto muitos episódios pessoais de racismo. A não ser que seja no blog, né? No blog aí tem um lugar muito mais aberto, de uma vulnerabilidade muito maior, porque é um lugar onde eu posso escrever sem essa necessidade de alcance. Eu escrevo porque eu quero somente, só porque eu quero. Não estou ali no objetivo de formar conteúdo. Então, quando eu escrevo, e tem alguns textos marcados sobre isso, quando eu escrevo esses textos, quando eu falo essas coisas, quando eu penso esses assuntos, é um sentimento forte de muita coisa, como impotência, tristeza, angústia. E isso tudo vem no processo de identidade, de se reconhecer, de se entender no mundo. E eu acabo também, quando eu escrevo, vários dos textos eu lembro aqui que eu escrevia chorando, vários textos, mesmo recentemente. E às vezes eu vou ler o texto depois de 1 ano, 2, 4 anos, depois de semanas, e choro de novo, porque a elaboração, ela de novo não é sobre resolver conflitos, é sobre nomear. E às vezes a nomeação nos traz um lugar de sofrimento, mas que é um sofrimento que nos ajuda a compreender o mundo e a nossa vida. Eu não escolheria não elaborar as coisas que eu elaborei até hoje, por conta de repente, algumas delas serem difíceis de engolir. Eu prefiro elaborar, mas é isso, né? Eu encontrei o meu caminho de elaboração, que é a escrita. Se eu tô viva até hoje, eu posso garantir que é porque eu escrevo. É porque eu coloco para fora certas coisas, porque ao colocar para fora de mim, eu vejo. Ao colocar para fora de mim, eu leio o que eu sou e o que eu tenho. E a escrita tem sido esse lugar muito forte. E eu falo isso do racismo porque eu não falo muito ainda, porque eu ainda estou me entendendo, né? Quando eu falo de processos pessoais de racismo, sempre dá um nó na garganta, uma emoção muito profunda, muito forte. E às vezes eu começo a chorar e eu sei que quando eu choro eu fico com a fala muito embolada, não dá nem para entender o que eu tô falando. E como em geral eu falo disso em lugares públicos, e em lugares públicos como falas, palestras e cursos e aulas, eu não quero falar embolado para não perder o fluxo da fala, né? Então eu mudo de assunto, eu falo do racismo que chega até mim por outras pessoas, que é contado, conversado. Eu sempre falo do assunto, eu nunca deixo de falar. Mas eu não me posiciono como a primeira pessoa, porque isso não é uma coisa simples. E aí, esses dias, mesmo fazendo isso que eu quero dizer, né? Mesmo fazendo todas essas elaborações, escrevendo muito, poemas, crônicas, escrevendo coisas teóricas e etc. Mesmo fazendo isso, nesse lugar da elaboração, porque uma coisa é meu trabalho, né? Podcaster, no Instagram, psicoterapeuta e tudo mais. Outra coisa é a minha escrita livre, onde eu posso escrever o que eu quiser. E mesmo fazendo esse trabalho de elaboração há anos e entendendo muito do que eu sou, as pessoas às vezes falam: nossa, Andrade, você é uma pessoa tão bem resolvida, você sabe tão bem o que você quer. Gente, não sei não. Eu não sei nada disso que vocês estão falando, não. Isso aí é a impressão que vocês têm a partir da rede social, e a rede social ela tem uma camada de fantasia, uma camada de projeção e uma camada de ilusão mesmo. Todas as pessoas têm suas questões e eu também estou nesse meio. Quem dera eu tivesse uma vida resolvida mentalmente e tudo mais, seria muito bom. Mas tá aí, né? As terapias estão aí para isso também, para eu ter esse espaço de fala, de pensamento e a escrita na minha vida. A elaboração a partir do projetado, pronunciado. Aquilo que eu coloco para fora é minha maior forma de me compreender e de elaborar a mim mesmo. E esses dias eu tava de boa na minha casa, né? Tranquila, de boa mesmo. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz as coisas que eu tinha que arrumar e falei assim, eu vou dormir um pouquinho de tarde. Eu coloquei meu despertador para 1h20 de cochilo. E eu durmo,
Tenho vários sonhos esquisitos, mas teve um deles que foi tão assim diferente, marcado, que eu resolvi gravar esse sonho logo que eu acordei. Aí eu gravei ele aqui no mesmo programa e aplicativo que eu uso para gravar podcast, e eu vou colocar ele aqui para vocês ouvirem. Aí depois eu volto falando disso e a gente fecha nosso bloco por hoje. Eu acabei de acordar de um sonho curto, de um sono curto, de um período de dormir de 1h20. E eu lembro mais ou menos alguns elementos do sonho, que era um sonho tanto quanto confuso até. Mas o contexto geral do sonho dizia que eu estava num espaço da Universidade de São Paulo e que nesse espaço da Universidade de São Paulo havia ali uma certa seleção de pessoas que participariam de um evento para falar ou para escutar. E era um evento sobre um tema muito geral que eu tenho a impressão de que era saúde mental. Então as pessoas eram, por grupo, convidadas a se mover até uma certa sala. As pessoas atravessavam a porta, viravam um contorno de uma parede, entravam no corredor, e esse lugar onde entravam no corredor recebiam lá as suas credenciais para poder participar desse evento. E até aí, tudo correndo bem. Acontece que, quando chega a minha vez para passar por essas credenciais, na primeira etapa, eram 2 etapas, era a etapa de passar pela credencial, receber como se fosse aqueles adesivos assim que ia colar na sua roupa, e depois você entrava numa outra sala, onde validava a sua credencial para você efetivamente poder entrar ali e fazer a sua participação, etc. Quando eu passo pela primeira parte da credencial, eu via que as pessoas chegavam, eles colocavam um cartaz ali de qualquer cor nas pessoas, um cartaz específico que eu não lembro, um adesivo específico que eu não lembro muito bem como era. Só que quando chegou a minha vez, não me fizeram nenhum tipo de pergunta, não me falaram nada, não quiseram nem saber o que eu estava fazendo. Apenas pegaram e disseram: você é da credencial gratuita, né? Aí pegou, antes que eu respondesse, colou um adesivo que estava escrito assim, e era algo do tipo: você é credencial gratuita sobre suicídio. Não entendi bem essa parte, eu entendi muito bem. Aí fomos andando, quando eu chego na minha próxima credencial, onde seria a passagem pela porta até chegar lá no evento, né, no espaço em si, eu vejo as pessoas passando pela porta, uma pessoa específica, branca, olha para essa pessoa e fala: olha, essa porta é ali, essa porta é lá, essa é lá, vai direcionando de primeira, não pergunta absolutamente nada. Quando chega a minha vez, a pessoa que era responsável pelo lugar em si, que era uma pessoa amarela, um senhor amarelo, ele se afastava e ia fazer outra coisa, e essa pessoa branca que estava ali ficava me perguntando várias vezes o que eu fui fazer naquele lugar, o que eu estava fazendo ali. Aí eu falava: eu vim fazer o evento igual todas essas pessoas que estão aqui. Aí essa pessoa começava a rir, começava a falar assim: mas que evento? O que você vai fazer lá? O que você quer? Por que você vai fazer isso? E começava a rir, e no sonho o chão, que era um chão branco, começou a ficar molhado. E logo em seguida, esse senhor amarelo volta e vem à nossa direção, só que em vez dele me falar comigo e falar para eu entrar, ele passa direto por mim assim e vai atender as pessoas imediatamente atrás. Aí eu faço um descaso com essa pessoa branca que tá me atendendo e me viro para essa pessoa amarela e começo a falar assim: olha, eu vim fazer o evento, eu só ir direto ali, igual todo mundo está só indo direto. Aí ele fala: mas você vai fazer o quê? Eu falo assim: eu quero ir no evento. Aí ele olha pro cartaz e fala: você tá aqui de graça, né? Você vai fazer de graça o evento, ou seja, você tá participando de graça, sobre suicídio. Aí eu entro assim na sala, e na hora que eu entro na sala eu vejo que tinha um monte de gente branca nessa sala. E essas pessoas brancas ficavam olhando para mim, e de novo eu via comentários: você veio de modo gratuito, né? Coisa que só perguntavam para mim. E eu fui pro meu canto, sentei lá num canto e fiquei sentado nesse canto olhando para um outro espaço. E no sonho eu tenho a impressão e o sentimento, quando eu acordo, na hora que eu acabo de acordar, eu tava com o mesmo sentimento do sonho, que era chorando. Eu tava chorando ali no sonho, e chorando por conta do racismo que tinha passado naquele momento, e olhando, e eu percebi, né, que a questão que estava me afetando ali no sonho era racismo. E quando eu acordo, o sentimento que eu tinha era o mesmo sentimento de choro. Que na hora que eu acordo, que eu não estou naquele ambiente, que eu estou na minha casa, no meu canto, sem ninguém ali de boa,
aí começa a se atenuar e fica mais pacífico. Então, esse sonho, ele marca muito bem um lugar de sofrer racismo, né? De que é uma pessoa que, por ser uma pessoa negra, é uma pessoa que não tem condição de pagar suas coisas, uma pessoa que logo é colocada nesse lugar do gratuito, da participação gratuita, dos favores, que você não tem condição de fazer nada, então só pode estar aqui de graça, né? Não é possível que você tenha ter dinheiro para pagar um evento desse. E esse sonho vem nesse lugar que o sonho que a gente tem, os sonhos que a gente tem, também são elaborações. É um lugar também de elaborar, de pensar, de viver. E às vezes é legal quando a gente acorda de um sonho e às vezes a gente tem tempo de elaborar e pensar sobre ele. Como eu mostrei, né, que a realidade de muitas pessoas, eu diria sem muito medo de afirmar, embora com tristeza, que a maioria das pessoas acordam já com muita pressa, não tem tempo de elaborar nem o sonho, porque às vezes até esqueceu, já que acordou no ímpeto do despertador que quebrou todo o fluxo. Mas quando a gente consegue pensar no sonho e conseguir trazer questões ali, a gente vê que ainda tem aquele sentimento que está pulsando naquele lugar. Aquele sentimento que está mostrando pra gente, olha, isso aqui tá circulando aí, tá orbitando nas ideias. E esse sofrer racismo, esse lugar do preconceito para pessoas racializadas, principalmente pessoas negras aqui no Brasil, é uma coisa muito marcada, que está na nossa subjetividade, enraizando a nossa subjetividade. Mas não só pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas amarelas, pessoas marrons, e aí a gente também vai para pessoas gordas, pessoas trans, e a gente vai vendo como pessoas com deficiência, né, pessoas neurodiversas, a gente vai vendo como que esses lugares que a gente tem de elaboração, às vezes são tão curtos que a gente não consegue elaborar o tanto de carga de sofrimento, um tanto de carga de complexidade que incide sobre o nosso corpo ao longo da vida, ao longo do tempo, ao longo da nossa jornada. E é onde que a gente elabora. E para não ficar só um episódio fatalista, né, mostrando a crueldade, o que é o sistema, que nos impede de elaborar, de ter um tempo, aí o meu convite para vocês, para quem escuta, é: pense aí com você, onde que no seu dia existe esse lugar de elaboração, como que você faz isso e se existe essa possibilidade. Para quem tem uma oportunidade a mais de fazer isso, pensa se a terapia é uma coisa que faz bem para você e se você tem condição de fazer, é um lugar de elaboração interessante, mas além disso, pensa também como que você consegue elaborar os seus sentimentos. Eu sempre recomendo para as pessoas, mesmo em terapia, escrever. Quando tem tempo, tem gente que odeia escrever, então não escreva. Mas para quem gosta de escrever, escreve ali um textinho, uma frase, pode ser só por frases. Se você ouviu o primeiro episódio desse podcast, o primeiro de todos, lá do bloco geral, que é o da capa rosa, você vai ver eu contando que a história do meu podcast, do meu blog, da minha vivência de escrever coisas, surgiu escrevendo frases que eu anotava quando eu ia levar minha ex-companheira na estação de trem às 5 e pouco da manhã. Eu ia com ela até a estação de trem, uns 25 minutos caminhando. Ela ficava na estação e ia trabalhar para lá, para os lados dela. E eu voltava para casa. E eu voltando para casa, nesses 25 minutos, com tudo escuro ainda, porque ainda estava tudo muito escuro, eu ia pensando. Nesses 25 minutos. E eu pensava, eu tinha alguns pensamentos, algumas reflexões, algumas ideias assim que instalava. Aí eu ficava meditando nessa ideia, imaginando, relacionando com outras coisas. Eu chegava em casa, eu escrevia essas ideias, tipo, resumida num bloquinho de nota do celular. E eu escrevia e anotava e deixava no meu celular. Chegou um ponto que eu tinha várias notinhas anotadas ali, escritas, e eu abri um perfil no meu Facebook lá em 2015, chamava Devaneios Filosóficos. E lá eu começava a pegar uma imagem qualquer, igual essas coisas mesmo de pessoas mais velhas, né? Uma imagem qualquer, e escrevia a minha frase nessa imagem. E colocava e publicava como se fosse um card, né? Naquela época lá. Foi o tempo, eu fui escrevendo mais porque eu queria explicar aquela frase. Aí depois eu queria contextualizar. E o Facebook não dava mais conta. Aí em 2017 eu criei o blog. E no blog eu começo a escrever à vontade. Então as minhas elaborações de hoje começaram com pequeníssimas anotações de bloco de notas. Porque às vezes a gente tem uma ideia tão boa, a gente pensa coisas tão boas, isso acontece comigo até hoje, que se eu não pego e anoto, na hora que aquela ideia passou no pensamento, eu vou esquecer. Existem tantas coisas, porque às vezes as pessoas falam que eu escrevo muito, que eu falo muita coisa e tal, só que essas coisas que eu falo devem ser 5% de tudo que eu penso ao longo do dia. Eu penso muita coisa ao longo do dia que não dá tempo de anotar, ou então eu esqueço de anotar, eu falo, daqui a pouco eu anoto, mas já passou o pensamento. Então, quando eu consigo
Essas coisas que vocês veem eu falando é porque quando passou no pensamento eu anotei. Eu registrei no meu grupo só de mim mesma, aqui no WhatsApp. Pensei um negócio, olhei para uma coisa, pensei, tive uma ideia, anotei a frase ali e tá lá. Aí de vez em quando eu volto lá e falo o que, que eu anotei mesmo para eu poder ir falando. E o interessante, essa anotação ela não tem um propósito de registrar todo o pensamento, ela tem um propósito de marcar como se fosse um marcador de página naquele livro. Então eu pensei ao longo do dia, registro a frase que fala sobre aquilo, às vezes eu coloco alguns 2 ou 3 tópicos para relembrar o contexto, e depois quando eu olho essa frase de novo, eu falo, ah tá, eu pensei nisso mesmo, interessante. Então o nosso pensamento ele está fluindo o tempo todo, a gente está pensando tudo o tempo todo, só que a gente precisa de pontos para pensar esse pensamento e pegar ele e daí a gente elaborar ele e conversar. Isso é elaboração. É quando a gente consegue dar nome para certas situações que estamos aqui na cabeça, pensando pensamentos, como diz um colega. E a gente pensar pensamentos, elaborar pensamentos e essas ideias é a gente também se posicionar diante de nós, sobre nossas emoções, nossos sentimentos. E aqui entra esse detalhe que eu quero chamar a atenção, tá? Elaborações não são mágicas, não são nenhuma coisa mística, não é nada do tipo good vibes, porque não faz sentido eu falar de good vibes aqui. Mas elaboração é sobre como que a gente consegue nomear nossos sentimentos. E aí fica de novo, minha sugestão, como uma escrita é uma forma. Hoje em dia muitas pessoas têm celular, não todo mundo. Quem gosta de gravar áudio e odeia escrever, grava um áudio na hora que você tiver um pensamento assim muito complexo. Por mais que você não entenda ele na hora, dá um jeito de registrar por áudio, por texto, de algum jeito, registra o seu pensamento e não esqueça ele. Quando algo durante o dia te causar um incômodo profundo, a fala de uma pessoa, uma sensação, a sua relação, a sua vivência de alguma forma te incomodar, não jogue para baixo do tapete. Tente, na melhor das hipóteses, tente olhar para isso. Eu sei que olhar para a gente às vezes é muito dolorido, principalmente à medida que a gente está guardando e tendo mais marcadores sociais da diferença no nosso corpo e na nossa vida, é mais difícil olhar para si, porque dói. Mas tem um lugar importante de fazer isso, conforme a gente vai conseguindo, que é também a gente se entender. A gente conseguir elaborar nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, num lugar que a gente não fique sempre tendo que buscar anestésicos das nossas angústias. Porque isso também é outra marca da vida, da humanidade, mas que com a ascensão do capitalismo e neoliberalismo, sobretudo, a gente tem também a ascensão dos anestésicos. Ou tomar um remédio, ou então a gente fazer alguma coisa que vai nos anestesiar. Hoje em dia você pode comprar felicidades, né, na farmácia, nas festas, nos bailes, na televisão, nos streamers, em qualquer lugar. A gente compra pílulas de anestésicos e a gente vai se anestesiando porque é difícil demais lidar com a dor da vida, com a dor do mundo. Só que vamos ver, e não é uma intimação, vamos ver se é possível a gente conseguir um lugar de elaboração que não seja pela anestesia. Porque anestesiar vem da sinestesia, né, de sentir coisas assim misturadas, mas do também que é sentir, da senciência. O anestesiar é o não sentir, é o não conseguir elaborar a nossa vivência a ponto de senti-la como ela é precisar que ela seja interrompida. E às vezes a angústia, o sofrimento e tudo isso é interrompido com várias outras coisas. Drogas, café, né? Drogas tipo café, açúcar, álcool, cigarro e outros doces por aí que a gente quiser pensar, né? Como que a gente elabora isso nesse lugar que não é o moralismo que eu tô falando, mas é um lugar que nos separa de entender como que a gente pode sentir e desejar o nosso desejo. Viver a nossa compreensão de quem nós somos. É fácil? Não é. É simples? Também não é. Mas como que isso acontece, né? Você tem uma amizade, um núcleo de amizades, um conjunto, a rede afetiva, onde você pode conversar sobre você? Você tem algum lugar onde você fala sobre você, onde você olha para si e pensa em si, sem estar o tempo todo fugindo da própria imagem? Você tem um campo, que seja terapia se você tiver condição, mas nem é disso que eu estou falando. Um lugar onde você consiga pensar nas suas questões sem que ela ocupe e orbite esse lugar da hiperprodutividade, do ter que fazer, ter que produzir, ter que se provar a alguém. O que você faz para você? Às vezes a gente faz muita coisa para os outros, para as outras pessoas, e o que a gente precisaria fazer por nós é justamente o que a gente faz por essas pessoas, né? O que você tem feito por você nesse lugar de se acolher, de se compreender, de se respeitar, de se elaborar? Você já parou para elaborar? Digo, você já parou para pensar?
É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?